Olá, crianças, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Princesa Educa Mais, uma ferramenta idealizada pela Secretaria Municipal de Educação de Princesa Isabel para auxiliar vocês, crianças, nossos educandos, nos estudos durante esse período de pandemia e isolamento social. Eu sou a professora Lívia, da Escola Nossa Senhora do Rosário, e hoje trago para vocês o conteúdo Leitura Colaborativa e Autônoma. Para dar início à nossa aula de hoje, eu trouxe aqui essa caixinha surpresa. Dentro dela, nós temos 4 elementos. São 4 pistas para que vocês identifiquem qual é o texto que nós vamos trabalhar na aula de hoje. De acordo com o que eu for tirando, essas pistas, esses elementos, vocês vão tentando criar conexões para criar hipóteses e tentar adivinhar qual será o texto que a tia Lívia trouxe para apresentar para vocês hoje, ok? Vamos lá. Primeira pista. Nós temos aqui uma bicicleta. O que será que essa bicicleta vai ter a ver com o texto que a tia Lívia vai contar para vocês hoje? Vão imaginando aí, criando suas hipóteses. Segunda pista. Nossa, um menininho com uma ovelha. Um menino que cuida de ovelhas é o quê? O menino que cuida de ovelhas é um pastor. Esse pastorzinho, o que será que ele tem a ver com a história que eu vou contar para vocês hoje? Um pastor? Vamos ao próximo elemento para ver se vocês vão conseguir fazer essa conexão. Tcharam! Esse aqui é um personagem bastante conhecido de vocês crianças, né? Quem sabe? Esse é o Pinóquio. Pinóquio é um boneco de madeira que tinha o sonho de se tornar um menino de verdade, né? Mas tinha um probleminha, ele contava muita mentira. Ao passo que ele contava mentira, seu nariz ia crescendo. Mas o que será que Pinóquio tem a ver com esses outros elementos? Imaginem aí, qual será a história que eu vou contar? Que tem uma bicicleta, tem um pastor de ovelhas e tem o Pinóquio. Vão imaginando. Quarto e último elemento. Telefone. Mas o que será que o telefone tem a ver com esses outros elementos? Telefone, Pinóquio, pastor de ovelhas e bicicleta. Imaginem aí que relação tem esses elementos com a história que eu vou contar. 1, 2, 3. Agora vocês vão conhecer qual é a relação deles com a história que a tia Lívia vem trazer para vocês hoje. Nós iremos trabalhar o gênero textual conto. E o nome da história? O Conto da Mentira, de Rogério Augusto. Todo dia, Felipe inventava uma mentira. Mãe, a vovó tá no telefone. A mãe largava a louça na pia e corria até a sala. Encontrava o telefone mudo. O garoto havia inventado morte de cachorra, nota 10 em matemática, gol de cabeça em campeonato de rua. A mãe tentava até assustá-lo. Seu nariz vai ficar grande igual o do Pinóquio. Felipe ria na cara dela e dizia: quem tá mentindo é você. Não existe ninguém de madeira. O pai de Felipe também conversava com ele. Um dia você irá contar uma verdade, mas ninguém vai acreditar em você. Felipe ficava pensativo, mas no outro dia... Então, aconteceu o que o pai de Felipe tanto alertava. Felipe estava assistindo TV na sala. De repente, a moça da TV, a apresentadora, liga para o número da casa de quem? De Felipe. Felipe havia sido sorteado. Ele tinha ganhado um prêmio, o prêmio era uma bicicleta. Mãe, é verdade, mãe. A moça da TV tá no telefone querendo falar com a senhora para combinar a entrega do prêmio. A mãe de Felipe fingiu não ouvir. Continuou preparando o jantar, calada, em silêncio. Resultado? Felipe deixou de ganhar a bicicleta. O tempo foi passando, Felipe foi diminuindo, foi reduzindo suas mentiras, até chegou um dia que ele parou de contá-las. Bem, Felipe cresceu. E sabe o que foi que ele se tornou? Ele se tornou escritor.
escritor. Ele voltou a inventar suas histórias, só que agora sem culpa e sem medo. Nesse momento, ele está escrevendo um conto. É a história de um menino que deixou de ganhar uma bicicleta porque mentia. Resultado: a mentira sempre traz duras consequências para aquele que mente. E aí, crianças, na predição de vocês, quando vocês levantaram as hipóteses, conseguiram fazer a relação do pastor, de Pinóquio, da bicicleta e do telefone? Pois bem, após ouvir a leitura, o conto da mentira, nós vimos que eles têm muito a ver. 2 elementos têm relação direta e 2 elementos têm relação indireta. Pinóquio era um menino que contava muitas mentiras, assim como Felipe, o menino do conto. Esse pastorzinho, ele também era um pastorzinho que gostava de contar umas mentiras. Ele gostava de pregar peças nas pessoas e, assim como Felipe, pagou as consequências por ser uma criança mentirosa. Agora, o telefone e a bicicleta têm relação direta com o texto que nós ouvimos. Por quê? Foi assim que Felipe ouviu que tinha sido sorteado, ficou feliz, mas perdeu o prêmio por ser uma criança mentirosa. O texto, como eu já falei para vocês, que nós conhecemos hoje, é do gênero textual conto. E o conto é um texto narrativo. Por que é um texto narrativo? Porque ele vai contar uma história. Nós temos aqui os elementos da narrativa. Todo texto narrativo, ele vai conter esses elementos. A história do Pinóquio é um conto infantil, né? Um clássico. É um texto narrativo. A história do pastorzinho, o pastorzinho mentiroso ou o pastorzinho brincalhão, também é um texto narrativo, porém não é do gênero conto, vai ser uma fábula, depois vocês vão descobrirem melhor. Aqui nós temos os elementos da narrativa, eles são 5. Para ficar melhor de memorizar, nós temos aqui, se nós formos ler a primeira letrinha de cada palavra, nós vamos formar que palavra? Pente. É só uma maneira para a gente memorizar que os elementos da narrativa são personagens, enredo, narrador, tempo e espaço. Os personagens são as pessoas que desenvolvem ações dentro da trama, dentro da história. Podem ser pessoas, podem ser animais, podem ser objetos que tenham características de seres humanos, enfim, mas serão aqueles que irão desenvolver as ações dentro do texto. O enredo é a história, é a sequência lógica dos fatos. O enredo será o início, o meio e o fim da história. Esse início, que sempre vem uma situação inicial, que é aquela onde se apresenta o personagem, o lugar e o tempo onde a história se passa. Depois desse início da história, vem o conflito. O que é o conflito? É quando aparece algum problema para o personagem principal da história resolver. Ele sai da zona de conforto e vai ter uma situação para ele resolver. Esse é o conflito. Dentro do conflito, a gente vai encontrar o clímax. O clímax é aquele momento auge da história, o momento mais tenso em que todo mundo fica apreensivo. Esse é o clímax. O clímax da nossa história do pastorzinho mentiroso foi o qual? Foi aquele momento que ele correu para a mãe dizendo: mãe, é verdade, a moça está ligando, querendo combinar a entrega do prêmio. Mas ele, por ser uma criança mentirosa, foi desacreditado. A mãe não acreditou na história dele. Depois do clímax, aí nós chegamos ao desfecho, que é o final da história. E esse desfecho é o quê? Como termina a história. No caso de Felipe, depois de ele perder um prêmio, ele aprendeu a lição. Ele cresceu e se tornou o quê? Um escritor. Agora ele podia inventar suas histórias, usar sua imaginação à vontade. Só que agora ele não fazia mal para ninguém, né? Então ele se tornou um escritor no final do texto. De certa forma foi um final feliz, né? Então esses elementos estão dentro do enredo. Outro elemento da narrativa é o narrador, não pode faltar. O narrador é aquela voz no texto que conta a história. O narrador, ele pode ser só observador ou ele pode ser um narrador personagem. No caso do nosso conto, o conto da mentira, o narrador, ele é observador. Ele vê a história e conta o que vê ou o que sabe. O tempo é quando essa história acontece. Muitas vezes o tempo não vem claro, explícito no texto. Às vezes
Tem histórias que começam no tempo em que existiam reis, está determinando um tempo. No caso da nossa história, nós vamos vamos descobrir qual é esse tempo dentro do contexto. Vamos ver, na nossa história já existe telefone, bicicleta, programa de TV onde o apresentador interage com o público de casa. Então, logo a gente vai entender que essa história é uma história moderna, se passa nos nossos dias, nos dias atuais. Então, aí eu identifico o tempo da história, que nem sempre vai estar claro dentro do texto. E, por fim, nós temos o espaço, que é o lugar em que a história se passa. Muitas vezes tem histórias que dizem, num reino bem distante, o lugar é um reino. Em uma vila, é o lugar. No caso da nossa história, tem esse espaço ele é interno, ele está dentro de uma casa. Como é que eu sei? Quando o Felipe diz que está assistindo TV, eu subtendo que ele está na sala ou no quarto, né? E quando a mãe está preparando ali o jantar, eu subtendo que ela está na cozinha. Então, o espaço da nossa história é um espaço interno. Esses são os elementos que não podem faltar em nenhum texto narrativo. Sendo o conto um texto do tipo narrativo, ele tem todos esses elementos como nós constatamos. E sabendo que a nossa história, o conto da mentira, é, como o título já diz, um conto, nós temos aqui as características do conto. Já sabemos que ele é uma narrativa e curta se comparada a outros textos. Ele é um texto de fantasia, ficção e imaginação. Daí porque Felipe se tornou um escritor de contos. Ele é escrito em parágrafos, em prosa. Tem poucas ações e é um texto bem intenso. Bom, agora, após a exposição do conteúdo, das características do conto, dos elementos da narrativa, nós vamos a um rápido exercício para ver se vocês aí aprenderam direitinho. De acordo com o texto em análise, que é o conto da mentira, relacione a primeira coluna com a segunda. Nós temos aqui na primeira coluna, letra A, gênero. Letra B, tipo do texto. Letra C, assunto central. Letra D, função social. Letra E, organização. Letra F, narrador. E letra G, personagem principal. Esses são elementos que estão dentro do texto narrativo, dentro do conto que nós trabalhamos na nossa aula de hoje. E agora nós vamos relacionar. Distrair, divertir e entreter o leitor. Conto. Em parágrafos. Felipe, narrativo. As mentiras, narrador, observador. Agora nós vamos fazer essa relação. Vocês aí já leram as duas colunas? Agora vamos lá. Gênero. Onde está escrito aqui o gênero do texto que nós trabalhamos hoje? Conto. Então, aqui a gente vai colocar a letra A. Tipo do texto. Lembrem que o tipo do texto é diferente de gênero. O gênero é o conto. E o tipo de texto é o texto narrativo. Vamos colocar a letrinha B. Narrativo. Assunto central. O texto como um todo falava principalmente sobre o quê? E que estava também ligado àquelas imagens lá do início. Ele falava sobre as mentiras. Letra C. A função social. Nós sabemos que todo gênero textual tem uma função social. Para que serve um conto? Ele serve para, todo mundo aí já sabe, distrair, divertir e entreter o leitor. Letra D. A organização. Nós vimos lá nas características do conto. Como é que um conto é organizado? Ele é organizado em parágrafos. Vamos colocar a letra E. Em parágrafos. E o narrador? Eu falei para vocês que o narrador pode ser de duas naturezas. Narrador observador ou narrador personagem. O narrador da nossa história, do conto da mentira, ele é um narrador apenas observador. Ele não participa da história. Ele apenas narra os fatos que ele tem conhecimento. E por fim, quem é o personagem principal? Felipe.
O danadinho mentiroso, né? E aí, gostaram da aula? Eu espero que tenham gostado. Então, quem gostou, dá um like, coloca aí um comentário bacana, curte o nosso canal, se inscreve quem ainda não inscreveu no canal Princesa Educa Mais, que novos conteúdos vão serem postados toda semana para que vocês possam aprender cada dia mais. Muito obrigado e até a próxima.